Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar Mentes Transformadas. Chegamos ao episódio 6. E tudo isso tá aí numa playlist para você acessar, rever, anotar como a Daphne falou, ver os insights, ver aquilo que o senhor falou, quais foram as direções e aquela coisa que a Michelle falou. O conhecimento sem ação, o que acontece? Tempo desperdiçado. Tempo desperdiçado. A gente não tá aqui ninguém para perder tempo, porque Sim. tempo é precioso. E hoje nós queremos refletir junto com você, porque assim, ó, a gente tá falando com vocês, mas nós estamos sendo edificadas aqui Sim. também. O senhor tá falando com a gente. Sim. E hoje nós vamos falar em 1 Coríntios, capítulo 12, a unidade. Vai lá, lê pra gente, Kátia. Isso mesmo. Então, em 1 Coríntios 12, diz a palavra assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém. Amém. Vai lá, Daphne. Amém. Como é importante, né? O papel de cada um. Como é tão importante o que nós estamos fazendo aqui, cada uma na sua individualidade. E você aí, que está aprendendo e também vai ser uma multiplicadora dentro daquilo que o Senhor já te entregou. Em todos esses episódios, ao longo da sua vida, para você transbordar sobre as vidas de outras pessoas e tudo no mesmo espírito, porque é uma mesma fonte, né? Nós estamos bebendo da mesma fonte e nesta fonte, quem bebe dessa fonte não terá mais sede. Então nós temos aqui um corpo, cada uma dentro do seu devido lugar, com o seu devido papel, unidas para a honra e glória do Senhor Jesus, para que possamos crescer, ter uma mente transformadas e viver 2026 diferente, né? Esse versículo aqui, essa passagem é maravilhosa porque é inclusivo, né? Ele é inclusivo, porque muitas das vezes a gente olha tanto para as nossas diferenças e esquece que, na verdade, é elas que nos tornam únicos. Ser diferente, ter pensamentos diferentes, ter atitudes diferentes também torna todo um grupo rico. A igreja rica, o lar rico. Não temos que ser iguais. No sentido de atividades, de ideias. Nós temos ideias diferentes. Mas desde que todas fluam do mesmo espírito, da mesma fonte, o reino que ganha. As diferenças não têm que separar. Pelo contrário, elas devem aproximar. E hoje, né, eu acho que o grande desafio nosso é isso. Aprender a conviver com o diferente e aprender o diferente. Porque cada um é diferente. E quando a Kátia estava lendo, o que seria da mão se não tivesse o braço? O que seria do pé se não tivesse as pernas? Então, tudo é muito importante. E quando você não tem uma mão ou não tem um braço, você vê a importância que ele tem. Assim somos nós na vida do outro. Muitas vezes você pode se olhar e não se achar importante. Mas hoje nós estamos aqui para falar para você, né? O Espírito Santo está ministrando isso agora no meu coração para você, que está aí achando que você não é importante. Por que eu nasci? Ninguém gosta de mim, eu não sou importante. Sim. Eu quero te dizer que você é importante. Você nem mesmo pode perceber, mas você é importante. Às vezes você pode olhar para as pessoas e não achar que as pessoas te enxergam como importante, mas você é importante para o Criador. Sim. Você é importante para Deus e para a obra que Ele quer fazer através da sua vida. Então, as diferenças, elas devem nos aproximar e não nos distanciar. E hoje nós estamos fazendo isso. Eu acredito que isso é uma semente de Satanás. Porque, olha, eu penso diferente de você, eu não posso conviver com você. Não. Quantas questões de afastamento, de distanciamento, de rompimento por pensamentos que são diferentes. Mas um pensamento diferente
ele vem justamente para fazer com que você olhe para situações de maneira diferente. Então você precisa do diferente. Então, o que eu quero dizer para você? Não tente se encaixar num padrão da sociedade, num padrão daquilo que as pessoas estão falando. O nosso padrão é o céu. Amém. Tudo está convergindo para que você fuja desse padrão, mas o nosso padrão é esse manual de instrução. Sim. E é ele que tem que guiar as nossas ações e a nossa direção. Então eu quero dizer que as diferenças, elas devem não separar, mas aproximar, Sim. porque isso vai nos acrescentar. Tanto aquela opinião que é divergente da sua, vai servir para te ensinar, você não precisa concordar, né? Hoje existe essa questão. Eu posso não concordar com a Leia, não posso concordar com a Daphne e com a Kátia, mas eu posso respeitar. Sim. Eu posso respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. E quando eu respeito, eu escuto. Sim. Antes de não querer me aproximar. Então a gente precisa se aproximar até para que você possa se enxergar, para que você possa se orientar. Então eu quero dizer para você, você é importante. Pode ser que as pessoas que você possa estar olhando ao seu redor não enxerguem essa importância. Mas você é importante para Deus e você precisa se enxergar como sendo importante. Sim. Porque nós estávamos até meditando no Salmo 139, versículo 14. Esse salmo, nesse versículo, Deus mostra o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos maravilhosos. Porque foi Ele que nos criou. Então, se você está pensando isso, esses pensamentos não vêm do Senhor. Pode ser construções daquilo que você ouviu ao longo da sua história, mas aquilo que você ouviu não determina quem você é. Eu preciso te dizer isso. Aquilo que você ouviu, aquilo que as pessoas falam de você, não determina quem Deus escreveu que você é. Então, que você possa colocar isso no seu coração. Deus já escreveu algo sobre você. E Ele te fez especial. Ele te fez... Só que você não vai ser igual a todo mundo. A gente é único, né? Somos únicos. A nossa Somos digital única. 7 bilhões e ninguém tem a digital igual ninguém. Já pensou? Que coisa incrível isso. Agora, às vezes a pessoa ela fala assim, hoje você vê quanta gente ficando milionária vendendo bolo. Quanta gente ficando milionária vendendo cesta de café da manhã, gente. É verdade. Agora fala, não, eu só vou ser milionária, só vou ser rica se eu for médica. Se eu for um advogado famoso. Não! A gente tem que aprender a olhar para dentro da gente e ver quais são as habilidades que o Senhor colocou na gente. Não é? Porque cada um o Senhor deu uma habilidade. Sim. Então a gente tem que olhar e falar assim, Deus, para que você me fez? E perguntar para Ele, Ele vai nos revelar. Sabe, uma é para empreender, mas tem gente que não é para empreender. Ah, mas a minha amiga tá empreendendo e ela tá fazendo sucesso, eu vou empreender também. Mas você já perguntou para Deus se Ele quer você como empreendedor? Será que é para isso que Ele te chamou? Às vezes você fala assim, eu quero ser um missionário. Ah, mas para mim ser missionário eu tenho que ir para a África. Não, seu vizinho, fala com ele do lado. Você já é missionário. Vai lá, leva a palavra de Deus. Só que às vezes a gente quer dificultar o que já está pronto, Michele. Sim. Não é? A gente quer colocar obstáculo no que é fácil. E a gente fica olhando tanto para o que a gente não tem, né? E fica olhando para as habilidades de todo mundo que a gente não consegue perceber a nossa, né? As pessoas têm muitas dificuldades de enxergar qual é a sua habilidade, porque você só tá focado que a Michelle é psicóloga, ela é empreendedora, o outro, e eu. Aí eu não olho, porque a pessoa fala, eu não sou nada. Mas por que você tem esse olhar pra você? Por que você acha que você não tem habilidade? Todos nós temos, mas a gente só precisa encontrar. Né? Porque é igual minha irmã, nós somos em 3 irmãs, e eu e uma das minhas irmãs gosta de fazer coisa de artesanato, a gente tem essa, e a minha irmã, a outra não consegue, ela fala assim, eu não consigo pôr nem a maior linha na agulha, tipo, não nasci pra isso, e ela entender que ela, pro artesanato, ela não tem essa habilidade, mas ela cozinha divinamente. Pode ser pouco, pode ser muito. Então, assim, eu não tenho essa habilidade de cozinhar, mas ela tem. Então, assim, cada um entendendo qual mais é a sua habilidade. É entender e respeitar. Eu queria saber cozinhar, mas não é...
eu posso aperfeiçoando. Hoje tem, né? A gente pode, com muito treino, você pode fazer. Mas quando é da sua natureza, habilidade, você não precisa nem aprender, você já nasceu com aquilo. E a gente voltar esse olhar, né, pra nós, porque você tá tão olhando só o que os outros fazem. Ai, que eu acho tão lindo fazer isso. Acho tão bonito ser isso, ter tal profissão, ser médica. Ai, que chique, ai, que ganha bem, né? Enfim, você tá sempre olhando pro outro, mas esquecendo de você, que a gente também tem. Não, e outra coisa, as pessoas estão se movendo muito pelo dinheiro, né? Exato. Tá tirando a coisa assim, que adianta eu ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu não gosto? Não é melhor eu ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto? E dinheiro é uma consequência. É tudo uma consequência. Sim. Agora, as pessoas, a gente fica às vezes aceitando alguns rótulos. Sabe? Ah, mas você, tá vendo sua irmã? Sua irmã fez isso, sua irmã fez aquilo. E você? Quem é você? Você é diferente, você é único. Quer ver, Kátia? Continua aí que vai falando, assim, umas que eu adoro aí, continuando o versículo. Então, vamos lá. Aí, no 14, fala assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Fantástico isso, né? Maravilhoso. É igual, aí vamos lá, vamos colocar isso pra igreja. Todo mundo quer ser o pastor. Todo mundo quer ser o pastor. Mas se todo mundo for pastor, quem vai sentar para ouvir ele falar? E, por exemplo, aí você fala assim, o culto. O culto na igreja, ele começa desde o estacionamento. O bispo pode trazer a palavra mais extraordinária. Se a pessoa chegar e for maltratada no estacionamento, ela já manobra o carro e já volta. O pessoal segurando a placa. Gostou? Você chega lá, o pessoal servindo o café, aí tem o louvor, é o que faz a oferta. Sabe? É o corpo, é várias pessoas fazendo coisas diferentes, mas para o mesmo objetivo. E tudo tem importância, né? Cada um tem a sua importância. Não tem o mais nem o menos importante. Todo mundo ali é importante. Sim. Né? Quando abre o portão, o culto já começou. E na realidade o culto já começa quando você sai da sua casa. Né? Como você sai da sua casa. Então você de repente na sua casa, antes de sair do culto, você teve uma discussão, aconteceu alguma coisa, e você decide mesmo assim ir pro culto, que tem que decidir mesmo ir, mas já começou ali. Então não vai ser muitas vezes o irmão do estacionamento, mas é você que já saiu da sua casa já com o coração daquela maneira. Sim. Então é muito importante, né? Nós voltamos a olhar sobre isso, esse olhar para dentro da gente. Né? Então, assim, eu faço parte desse corpo. Então, assim, cada um, quando chega dentro desse lugar de nós nos falarmos com Deus, nos conectarmos, estarmos ali unidos em união, porque só tem sentido, né, estarmos ali. Porque é uma comunidade, você está ali naquela comunidade. E cada um que está sentado ali dentro daquela comunidade é importante para o reino de Deus. Cada um é importante. Às vezes um sorriso que um outro dá na porta quando você está chegando. Uma pessoa que de repente levanta por alguma questão e você vai lá e perguntar onde está, onde você oferece uma gentileza. Então, na realidade, muitas vezes nós pensamos que para sermos importantes nós temos que fazer coisas grandiosas. Não. E não é isso que o Senhor nos chama. Não. É cada um fazendo um pouquinho e dando o seu melhor dentro daquilo que se propor a fazer. Né? Daphne estava falando assim, que a sua mãe falava, né? Você pode ser o que você quiser, desde que você faça o seu melhor. Você faça o seu melhor. Então, hoje, quando você decidiu levantar da sua cama, porque você decidiu sair da sua cama,
E hoje nós só estamos aqui nessa mesa preparada por Deus, porque eu tenho certeza que essa mesa foi preparada por Deus. Amém. Porque cada um é diferente do outro e cada um vem somando ao outro para que possamos somar junto com você, que tá aí, que vai estar assistindo esse episódio. Só tem sentido porque não termina aqui, continua ali. Não é sobre nós, né? É que é um monte de gente diferente em busca de um mesmo objetivo. Sim. O objetivo é um só, né? Gente, as coisas de Deus são fantásticas. Por que a gente dificulta tanto? Fala aí, Michele. Por que, Daphne? Tá lá em Gênesis. Começou ali. Gente, Começou ali, desde então, essa é a nossa luta, né? Constante. que nem a gente tava falando aqui do dedinho do pé, né? Que a gente só usa o dedinho do pé pra bater, às vezes, na quina. Mas se você perde o dedinho, você perde o equilíbrio. Já pensou? Mas olha que interessante, né? A gente xinga, não xinga quando bate o dedinho. E tem a ver com o equilíbrio, que interessante, porque dói, né? Você já acredita que eu quebrei um dedinho do pé Eu batendo? acredito. Menina, que dor. Meu Deus Dói do céu. muito. E demora, Eu né? bati o dedinho e eu já caí na cama, assim, de tanta dor que eu sentia. Meu Pra Deus ter do quebrado, né? Foi a batida. Meu Deus do céu. A gente tem que ter o dedinho pra não perder o equilíbrio do corpo nem do psicológico. Meu Deus. Entendeu? Pra você saber lidar com a hora da dor, a hora da raiva, né? Porque isso é uma coisa comum a todas as pessoas, né? Bater o dedinho é aquela dor que vai lá no âmago. Dor E na aí, alma. ele, base do seu equilíbrio, muitas das vezes, de todo sentido, né? Como que você lida com a sua dor interna? Então, mas com isso, Deus tá Né? mostrando pra gente que a gente, às vezes, não tá perdendo o nosso equilíbrio com as coisas grandes, são com as Sim. coisas pequenas. Deus é um Deus de detalhes, né, Leia? Não é? Deus é um Deus de detalhes. Se nós formos separar os membros, a maioria são menores. Nariz, olho, os maiores membros são em menor quantidade. Os menores, os órgãos são menores. Tudo que é menor tem... Não que um é mais importante que o outro, só que os detalhes é o que sustenta. É que, na O pé é verdade, menor que a perna, certo? sim. Menor que o tronco. Mas é ele que sustenta. Olha a importância dele, né? Ele é menor, mas ele tem grande importância. Tem grande Os olhos importância. tão pequenos e ele que nos leva para os lugares. Porque você pode ter pé, se você não. Pé, perna, tudo. Se você não chegar, você precisa de uma Tem bengala, precisa de dificuldade, alguém. né? Agora os olhos, não, os olhos estão ali te guiando, você tá te mostrando tudo. Deus E a é um boca é Deus de pequenininha, mas tem poder, né? Tem poder. De vida e de A língua. morte. Meu Deus. Eu Que acho forte. Deus é um Deus dos detalhes. Vocês sabem que a Michelle tava falando sobre o culto começar em casa, eu tava aqui lembrando, né? Ah, eu vou me expor já de novo. Vai lá, cara. Conta. Tem que contar, né? Sim, é humana. Conectar, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu gosto de ser muito certa no horário. Então, o culto começa a tal hora, eu quero chegar antes, pra me sentar no meu lugar. Na hora que começar o culto, eu já estar lá pra cultuar desde o começo, nos louvores. E aí, eu tava com uma dificuldade na minha casa, porque somos em quatro pra se arrumar. Então, eles, naquela coragem... Só que isso eu já vamos, gente, é o horário. Vamos, e aquilo já vai me... E eu não vejo... Porque eu, quando eu tô atrasada, eu faço as coisas bem rapidinho, né? Porque tô atrasada já, então vamos correr. E aí, estamos atrasados e todo mundo se arrumando, parecendo que tá faltando uma hora pra sair ainda. Aí aquilo já vem me dando... Porque eu já acordei cedo, eu já preparei o café, eu já agilizei tudo pra todo mundo. É só se trocar e ir. Então, aquilo já vai me tirando a minha paciência. Então, eu já comecei ali já a me alterar. Porque vamos, estamos atrasados. E aí eu já saí de casa transtornada com atraso. Transtornada. Quando eu cheguei na igreja, eu não conseguia nem cultuar direito. Por quê? Porque aí eu já alterei com um, já falei com outro. Então você já chega tumultuada. Olha como é importante a gente, que nem a Mi trouxe, começar o culto na nossa casa. Né? Então aí eu já cheguei ali, eu só chorava. Porque eu falava, Deus me perdoa. Eu não consigo, eu falei, eu tô com vergonha. Tô com vergonha porque eu me exaltei do que eu falei. Por quê? Porque eu queria ter chegado no horário. E aí eu fui compartilhar isso com uma pessoa e ela falou assim, Kátia, só que você chegou atrasado, mas você foi com a sua família toda. Eu queria chegar só atrasada, mas ir com meu esposo. Mas nem atrasado, porque ele não vai.
Nossa, meu Deus. Meu Deus. Gente, aí aquilo foi uma paulada pra mim, né? E eu falei, Senhor, aí perdi perdão mais uma vez. Falei, perdão, Senhor, porque bem assim, né? atrasado ou não, mas a minha família tá lá. Glória a Deus. Você vê, eu tô atrasada, mas a minha família tá lá. E quantos queriam chegar ao atrasado e não estão com a sua família lá? Então, assim, é a gente parar pra pensar também, né? E aí, a gente criar estratégias pra aquilo não acontecer. Não é verdade? Não é porque, também, então, já que minha família tá lá, que eu tenho que chegar todo o culto atrasado. Não. Exato. Mas a gente parar e perceber o que eu posso fazer pra melhorar esse atraso de todos, né? O que eu posso contribuir. E a partir desse dia, eu mesmo se sai um pouquinho em cima, eu respiro fundo. Falei, não vou perder, porque eu vou receber o que eu tenho pra receber lá. Não vou chegar já tumultuada, não. Senhor, me ajuda. E aí, a partir desse dia, nunca mais. Nunca mais eu me exaltei, nunca mais... E aí, eu vou arrumando estratégia pra gente chegar no horário. E graças a Deus, tem mais funcionado do que não. E eu chego em paz e todo mundo cultua na bênção do Senhor. E como que, assim, o inimigo também nos tenta nesse ir... Porque já sabe o que me fere, né? Sim. O que fere é o atraso, então eu vou ali atrapalhar até eles saírem atrasados, porque ela já vai sair daqui sem paz, já vai achar que não é merecedora de adorar, né? Olha como que vai acontecendo as coisas. Então a gente tem que estar atento, né? E aí, no caso, você tem, né? O seu filho já é mais adulto, tem a filha Sim. menor, trazendo aqui para um contexto de como é importante a gente vigiar nesse sentido do horário de ir para a igreja. Porque pode se tornar um tormento. E aí, Sim. seu filho, sua filha pode entender que para a igreja é um tormento. Porque toda vez é briga. Toda vez é briga. Então, a pessoa não chega, não se torna agradável. Né? Então, assim... O que eu estou trazendo para minha família? Como que eu estou, né, levando? Eu posso, sem querer, ajudar a criar um repertório de que ir para a igreja é um problema. E afastar esse membro. Exatamente. Entende? E na realidade, quando Deus quer a unidade desse membro. Então, quando eu não tenho esse discernimento, eu afasto esse membro. Porque na realidade, o que traz mais prazer para o Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que é? Todos os membros juntos ali, que é a unidade que Ele quer. Então, muitas vezes, né? sem peso. Sem peso. Então, muitas vezes, o inimigo ele vai trazer alguma situação para que esse membro se afaste daquilo que é a conexão. Que é sobre isso. Então, por isso que nós precisamos entender que é importante que cada membro da sua família esteja ali com você, porque é nessa unidade de cada um que Deus ele vai ordenar suas bênçãos. Então é isso que a gente precisa entender, né? A Daphne falou dessa questão do repertório. Qual que é? As situações vão acontecer. Mas, Senhor, Espírito Santo, como você falou no primeiro episódio, meu amigo, me ensina. Me ensina, porque o Espírito Santo, o que ele é? O nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Então, tem situações que nós queremos fazer na força do nosso braço, do nosso jeito. Do que tem sentido pra mim, né? Porque tem sentido pra mim, mas Espírito Santo, me mostra. Me mostra como eu tenho que lidar com essa situação. Me mostra as estratégias que eu tenho que colocar, porque nem sempre são estratégias humanas. São estratégias que vêm do céu. Então, quantas vezes criativo. Deus é criativo. E muitas vezes você não está chamando o Espírito Santo para lidar com essa situação junto com você. E aí você está se estressando e nada está acontecendo. O Espírito Santo está aqui, ó, todo do seu lado. Se você me pedisse... Eu ia te orientar direitinho como você teria que fazer. Eles, cada um vai colocar seu relógio para despertar, entender o seu tempo. Porque o tempo que eu tenho para me arrumar, para me tomar o meu café é um, do outro é outro. E eu preciso respeitar, porque eles não vão funcionar igual eu. Sim. Porque igual a gente tá falando aqui sobre os membros, cada um é de um jeito. E na nossa casa também, cada um tem seu jeitinho, tem seu tempo. Uns mais acelerados, outros mais tranquilos. Então, também você passar isso para eles. Ó, então... Vê quanto tempo você precisa, coloca o seu despertador e no tal horário todos prontos. Então cada um vai se movimentando, deu aquele horário, deu horário, todos precisam estar prontos pra gente ir em paz. E é isso que tem acontecido, cada um vai ali fazendo do seu jeitinho, põe seu despertador e vamos funcionando, cada um ter a responsabilidade do seu, fazer o seu do seu jeito. E a gente aprender isso, a respeitar. Que o outro não vai funcionar do mesmo jeito que eu. Né? Então, a gente respeitar pra gente poder ter o respeito também. E aí ter essa unidade, né? Que é de cada membro, da especialidade de cada membro. Mas você teve que abrir mão
teve que ter humildade. Do meu eu. Você teve Do que meu abrir mão jeito. do seu jeito, você teve que ter humildade. Exatamente. Né? E se quebrantou diante de Deus, porque você teve o Eu me permiti constrangimento, isso, né? né? O Espírito Santo te tocou e você falou, né? Exatamente. Como que eu cheguei numa casa do Senhor com esse desconforto? Você não consegue se conectar, não conseguia adorar, né? Então, assim, ter essa humildade, né? Essa disponibilidade de também abrir mão. Entender que o outro tem o momento dele, tem o tempo dele e pedir pra Deus ajuda, né? Nesse processo. E Porque atrás realmente vão acontecer, né? De vez em quando. A gente Vai fica acontecer. A gente preso. precisa também entender isso, A né? gente fica preso nas A gente liturgias, precisa né? entender que tem coisas que vai sair um pouco, às vezes, do nosso controle. Por mais que você se planejou para uma coisa, você tem hora que não vai sair como você planejou. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, isso é importante a gente entender também, né? Que a gente precisa se preparar para situações. Como eu vou me comportar quando as coisas saírem do meu controle? É nisso que a gente precisa pensar também, né? O meu marido sempre fala assim, é importante pra você? Então é importante pra mim também. Porque às vezes pro outro, pra você é importante você chegar, quando começar o louvor, você já tá no seu lugar. Mas será que é importante pro outro também? É. Aí quando o meu marido sempre fala assim, Paulo, eu queria fazer tal coisa, eu queria ir pra tal lugar. É importante pra você? Então tá bom, então é importante pra mim também. E aí quando ele quer fazer as coisas, aí você fala, poxa, olha a pergunta que ele me faz. Se é importante pra ele, então tem que ser importante pra mim também. Porque, na verdade, o culto já começou. Ele começa dentro do carro. Tá lá, já liga o louvor, já vai adorando, já começa a lavar, invocar o Espírito Santo, ele tá ali. Sim. Né? Mas eu sei, é difícil, né? Porque, ó, meu filho caçula, ele é um cara fantástico, ele é divertido, ele é aquele cara do bem. Mas de manhã ele é mal-humorado. Você pode preparar um banquete, ele não vai tomar café da manhã, ele não gosta, é dele. Mãe, eu não gosto de tomar café da manhã. Mãe, tá bom. Aí você também tem que respeitar as diferenças do outro, né? Meu marido, eu gosto de ir no culto das 8h30. Se não for no culto das 8h30, eu não quero ir por causa disso. Tá bom. Você quer das 8h30? Então nós vamos das 8h30. E respeitar, né? Falar assim, não, você quer das 8h30, mas eu quero ir no da noite. Não, tá bom, então vamos tentar ir junto, né? Esse equilíbrio, né? Porque, por exemplo, ele gosta das 8h30, talvez você goste do das 7 da noite. Então vai ter que ter um equilíbrio, vai ter que combinar, né? Porque tem que agradar a todos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E interessante aqui o que você falou do seu filho, né? Quando a gente tem aqui o contexto clínico, a gente escuta muitas histórias de famílias. E aí, quando você tem uma família com muitos membros, né? Não é o meu caso, por exemplo. Eu sou filha única, mas às vezes 2, 3 irmãos, uma família ali com 5, 6, 7 pessoas. Cada um vai ter o seu jeito. E aí a gente começa a rotular. Esse é o perigo, né? Que aí nós temos que nos atentar ao que a Michelle falou. Que somos obras maravilhosas do Senhor. Toda hora tá emburrado de manhã, seu chato. Aí você começa a rotular a pessoa. Um é mais agitadinho, o outro é um pouco mais, né, devagar, seu lento. Preguiçoso. Gente, isso o diabo adora. Essas rotulações, o diabo adora. Porque lá na vida adulta, quando a gente não consegue algo, aquela vozinha, ela tá ali. Você é lento, você é preguiçoso, você é chato. Por isso que ninguém fica com você. Desastrado. Por isso que você terminou o relacionamento. Você é chato. Você é desastrado. Muito cuidado com os rótulos. A gente vive falando, né? Vamos falar fora contexto igreja. Vivam as diferenças. Mas quando de fato alguém tem alguma diferença comportamental, a gente já rotula a pessoa. Você é isso, você é aquilo. E não entende que a pessoa tem o ritmo dela, a velocidade dela, o tom de voz dela. Não é verdade? Não é tipo assim... rotular a pessoa, cada um tem o seu jeito. Tem comportamentos, tem características que nós precisamos aprimorar? Tem, mas não é sobre rotular, é sobre entender que é essa forma da pessoa existir no mundo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Mas você não muda ninguém chamando a pessoa de chato, de preguiçosa. Nossa, olha, sua irmã é muito mais rápida que você e você demora tanto. Para de comparar, né? E aí essa comparação vai criando um monstro emocional dentro da pessoa que vai minando ela no futuro. É verdade. E aí ela vê aquilo como um problema. E não é um problema.
Para algumas ocasiões isso é ótimo e para outras pode ser uma dificuldade. Às vezes, para alguma atividade, você precisa ser mais ágil. E o fato do seu jeito de ser seja um pouco mais devagar, isso parece um problema. Mas tem momentos, tem situações que ser calmo, mais tranquilo, mais devagar ali, vai ser excelente. Então, é saber fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura de si mesmo, para se encaixar. E ter essa identidade, conhecer a si mesmo, né? O homem analisa a ti mesmo. É conhecer isso, é fazer essa autoobservação, conhecer o ambiente. Tem características que em determinados momentos vão ser excelentes. Tem características que em outros momentos você vai te custar mais. E por isso que entra a questão das diferenças complementares. Exato. Então, por exemplo, eu sou mais tranquila, né? Então, eu preciso de alguém do meu lado que seja mais agitado. Te acelerando. Me acelerando. E é ótimo. Exato. E eu, às vezes, eu vou precisar estar do lado de uma pessoa que é muito agitada para estar trazendo esse contraponto. Então, isso é muito importante. Por isso que tá falando da questão dos membros, eu vejo aí. Porque nesse membro vai ter pessoas que são mais agitadas, pessoas que são mais calmas, pessoas que são ponderadas, aquelas pessoas que são mais extrovertidas, mais para cima. Então, sempre Deus vai colocar pessoas do seu lado que vai ser aquilo que você precisa. Então, por isso que a importância dos membros, porque aquilo que você não tem, o outro tem. Sim. E aí, vocês dois juntos, vocês conseguem fazer aquilo que Deus espera, que fica um equilíbrio. Entende? Então, eu acho que essa parte da questão do membro é muito a isso. Eu preciso de vocês, né? Sou calma, sou tranquila. Às vezes minha voz vai dar até um pouco de sono. Aí a Kátia e a Daphne com essa firmeza, a Lê com essa comunicação. Então, entra a questão da harmonia. Então, é sobre isso. Não é quem é o melhor. Não. É que juntas nós formamos esse equilíbrio que o Senhor quer. E aí eu me caso, né? Que aí eu sou super agitada e ele super tranquilo. Acho que no caso da minha é oposto, né? E na sua casa, Leia? Meu marido é tranquilo. Tranquilo. E aí as brigas começam por causa disso. Exatamente. As brigas começam por causa disso. E a gente esquece que esse é o grande brilho do casamento. É o oposto. Para que vocês, com o tempo, não é da noite pro dia, vão se refinando e entendem que tem coisa que ele tem que você precisa aprender, tem coisa que ela tem que ele precisa aprender. E encontrar esse equilíbrio. Você é muito acelerado e ele mais tranquilão? Vou aprender um pouco com ela, vou aprender um pouco com ele. Não é pra ficar puxando e querer que o outro seja como eu. Porque se eu quero que o outro seja como eu não me apaixonei por esse outro. Casa com você mesmo. Não, agora você imagina duas Daphne dentro da mesma casa. Não, meu Deus do céu, incêndio. Agora dá você certo. imaginaria Nem dois. eu Ó, agora você imagina dois Leandros. Não dá. dá. Não daria certo, então por isso que tem até o Estado fala, os opostos se atraem. Exato. É um puxando o outro, mas precisa ter ali uma palavra fundamental, respeito. A terapia de casal é isso que leva as pessoas pra terapia de casal. É um respeitar o jeito do outro. Porque a gente vive querendo que o outro seja do meu jeito. Por que não faz assim? Por que não faz rápido? Por que não anda logo, né? Então, mas porque é o jeito dele. É o jeito dele ter o tempo dele. Que nem eu sou muito... Chamou, vamos tomar um café? Tô. Vamos ser hoje? Vou. Meu marido já não. Ele já é aquele que, não, vamos ficar. Então, assim, porque ele é mais caseiro e eu sou mais do evento. Mas ele entendeu o quê? Que tem hora que ele precisa estar, porque eu gosto de estar. Exato. E eu tenho que entender que tem hora que eu preciso ficar em casa, porque eu preciso respeitar ele também. Porque ele não pode ser... funcionar do mesmo jeito que eu e nem eu dele. Então é o equilíbrio. É o equilíbrio que faz dar certo. Sim. E é o respeito, como você falou, porque eu respeito o jeito dele e ele o meu. E a gente vai cedendo, uma hora outra. E isso que faz a coisa acontecer, né? Porque Gente, os dois são importantes, São né? importantes. Cada um, eu falo que cada um tem a sua função Tem, ali claro. no relacionamento, né? Vamos ler o resto aí, gente? Que versículo que nós paramos, Vamos ver Kátia? aqui onde a gente parou. Paramos no 20, né? Agora aqui. O olho pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós são indecorosos são tratados
com decoro especial, enquanto que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegrarão com ele. Que verdade isso, né? Quando a gente tem alguém na nossa casa sofrendo, a família inteira. Quando alguém fica doente, a família inteira adoece junto. É horrível. Agora, quando celebra, todo mundo, né? Parece que aquela honra, aquele elogio é para a família inteira, né? Sim. Quando o meu filho foi apresentar o TCC, que o professor lá falou assim, quando ele acabou, falou: Pedro, você está de parabéns. Você sempre... Aí falou assim, ó, paz, ele sempre foi estudioso, sempre um bom aluno, tudo. Nossa, ele estava elogiando o Pedro, mas eu e o Paulo estavam lá assim, sabe? Aí nós saímos de lá, falamos, nossa, você viu que legal, você viu o que ele falou, nossa, você viu ele apresentando, ele estudou, ele estava preparado. O Paulo falou, nossa, eu estou muito feliz. Então, quando um é honrado, todo mundo é honrado. Isso num lar saudável. Mas, às vezes, lares que são disfuncionais, que não são saudáveis, às vezes, quando um é honrado, o outro fica com inveja. É verdade. Sim. E nós carregamos um todo, né? Não só nós. Dentro da igreja acontece a mesma coisa. Mesma. Nós representamos o reino, nós representamos o nosso lar, a nossa família. Temos a nossa individualidade, mas nós também carregamos, né, esse nome, né? A igreja, a minha família. Porque se eu faço algo, eu falar, a esposa do Leandro lá, a filha da Kátia, sempre carrega junto, né? A gente também tem que tomar esse cuidado, né? De honrar. Nossa, Porque a gente você vê como a gente fica um só corpo em tudo. Na família, na igreja, porque tudo é o que a gente tá falando aqui, né? O que um carrega, os outros vai carregar. Se tem honra, vai carregar honra, né? Porque a gente faz parte. Porque se seu filho foi honrado lá, né, recebeu homenagem, é porque você tem parte nisso também. Sim. Né? Teve ali instrução, teve ali oração. Então, fazem parte, todos fazem parte junto. E isso é o que traz esse contentamento, né? Essa alegria, porque você sabe que você faz parte disso também. Então, é a gente sempre estar nessa unidade, tanto na nossa família, como no nosso trabalho. Porque é igual no trabalho também, é a unidade. A gente tem que pensar nessa unidade sempre, porque quando um ganha, todos ganham. Sim. Né? Mas só que tem momentos da vida que parece que todos estão competindo. Sim. Um com o outro. E não querendo, né, ser essa unidade. E aí é onde não flui, né? Porque tá uma competição. Às vezes dentro do próprio lar. Um marido ou a esposa querendo competir, quem é o melhor, quem ganha mais, quem trabalha mais, quem orienta melhor os filhos. Estão em competição. E não é sobre isso. Né? Todos têm o seu papel e a gente precisa entender isso. Quando a gente entender que a gente tem o nosso papel na igreja, na casa, no trabalho, e que temos o nosso papel e que temos nossas diferenças, que somos membros de vários jeitos, isso tudo começa a ser tão mais leve, a gente começa a enxergar a vida tão mais leve, né? Então, assim, que pro nosso ano de 2026 a gente traga isso. Essa consciência, essa leveza, qual é a minha parte, o respeito, tudo isso são coisas que precisam ser carregadas conosco, para que as coisas comecem a fluir na nossa vida. Então, se você ainda não está sentindo que a sua vida está fluindo, então olha para qual é essa área que não está fluindo. Com que olhar eu tô olhando isso? O que eu preciso fazer para isso ter mudança? Não, eu não vou fazer porque o outro não faz. Não, o que eu preciso fazer. Então, quando a gente sempre vai identificando aonde precisa mudança e entendendo o que eu preciso fazer para aquilo mudar, as coisas começam a fluir. Porque aí vai acontecendo a transformação da mente. Para de jogar pro outro, né? E isso tem a ver muito com a roda da vida. Isso, eu ia falar disso. Né? Você olhar para sua roda da vida, porque é o momento de você olhar, de você se observar. Então, por isso que é muito importante, se você ainda não fez esse exercício, pede para o Espírito Santo estar junto com você, porque isso é muito importante. Nós precisamos saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Então, esse exercício da roda da vida é sobre isso. Então, a gente precisa ter esse exercício,
né? E outra questão quando a Kátia estava colocando aqui. Então, muitas pessoas, às vezes, vivenciam essa comparação, essa culpa, essa acusação, muitas vezes por crenças que foram enraizadas desde a infância. Olha, você tem que ser melhor do que o outro. E aí você casa, você tem dificuldade de entender isso, que o outro ele funciona diferente de você. Então, a gente precisa sempre buscar olhar para dentro da gente e entender que muitas vezes esses comportamentos não vieram de você. É fruto daquilo que você viveu, é fruto do ambiente que você viveu. E não é porque eu vivi isso que eu tenho que continuar vivendo. Então, por isso que eu tenho que chamar o Espírito Santo, eu tenho que buscar profissionais para caminhar junto comigo, eu tenho que buscar amigos de Deus para estar caminhando junto comigo. Porque se eu não estou feliz, essa forma como eu vivo tem trazido mais descontentamento do que contentamento, eu não posso achar que isso é um padrão natural. Sim. Porque não é o padrão natural, né? Eu sempre falo, o nosso bem-estar é a nossa natureza. Então, se de alguma maneira você não tá tendo esse bem-estar, eu preciso olhar, eu preciso fazer esse caminho. Tá desconfortável? Então, o que isso tá querendo? Se tá desconfortável, isso é um chamado, é um alerta que tá ali piscando, porque eu preciso olhar para esse desconforto. E entender a origem desse desconforto e começar a trabalhar para que aquilo que está desconfortável hoje não continue sendo desconfortável ao longo da minha vida. Eu posso ter começado, né? Nós que trabalhamos com pessoas, então você vê muitas histórias e tem pessoas que começaram o início da sua vida com muito sofrimento. E hoje aquilo que elas estão vivendo é fruto daquilo que começou na vida dela. Então, não é porque começou que eu tenho que achar que tem que ficar finalizado dessa forma. Então, se não tá bom, se tá pesado, né? Porque tem que ser leve, eu tenho que começar a entender, não, eu não vou mais continuar dessa forma. Qual que é o membro que eu tenho que me aproximar para que eu possa transformar? Sim. É sobre isso. Sabe? E o Espírito Santo ele vai te apresentar pessoas, vai te apresentar profissionais para que possa te acompanhar, para que você tenha condições de transformar. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer isso sozinha. Você vai fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de pessoas que Deus vai estar enviando para você. Mas esse membro que Deus está me apresentando, ele vai ser fonte de transformação e que vai me levar numa nova direção. É sobre isso. Então, que nesse 2026 você possa se abrir para que Deus possa se apresentar pessoas que vão te auxiliar nesse processo que você precisa transformar. Muitas vezes as pessoas foram tão feridas, né, que elas não se abrem mais. Sim. Deus está apresentando novos membros, né? Está apresentando pessoas novas aí para te ajudar, para contribuir, e você tá resistindo. Por quê? Porque eu já fui tão ferida, eu já confiei e quebrei a minha cara. Porque as pessoas, esse é o discurso. Só que às vezes é exatamente essa pessoa que vai te ajudar e você tá resistente por tudo que você já sofreu, né? Por essa ferida que tá aberta, você não tá se permitindo viver uma cura por uma ferida que foi aberta por outras pessoas, né? Então a gente precisa se permitir. Precisa dar esse passo para se permitir, senão você vai continuar ali naquele lugar só criando esse distanciamento, né? Não, tô cansada de dar oportunidades, e aí a gente vai sofrendo, porque a gente fica no mesmo lugar, né? Porque a gente precisa um do outro, né? Você sabe que a gente começou a fazer esse podcast e a gente focou muito num versículo. E a gente está finalizando e a gente está falando exatamente dele, ó. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Isso aqui é exatamente aquilo, ó. Davi vai para a guerra. Um adolescente, um jovem, chega lá, Saul, não, toma aqui, você não pode assim, toma a minha armadura. Ele tenta usar a armadura, mas ele vê que é grande demais, ele fala, não, essa armadura só vai me atrapalhar, porque ela tem o tamanho do Saul, ela não tem o tamanho de Davi. E a gente às vezes quer ir para a batalha, a gente quer pegar a armadura do outro e colocar na gente uma coisa que só vai nos atrapalhar.
Mas se a gente vai do nosso jeito, do jeito que o Senhor foi forjando ele lá, cuidando das ovelhas, a gente fala lá com as ovelhas, eu matei o leão com estilingue. Eu matei dessa forma. Então, eu vou fazer dessa forma. Se para Saul ele precisa de uma armadura, para mim não precisa da armadura. Eu vou do jeito que eu tô. Só que a gente adora pegar e querer usar as coisas que é do outro. Aí eu fico até me perguntando, sabe? A gente estava aqui falando, eu estava lembrando dos países onde tem ditadura. Quando passa lá na Coreia, que tem a ditadura, que passa aquele monte de gente, tudo vestido de cinza, que os lugares são cinza, não tem cor, não tem essa coisa, porque é uma ditadura. Agora aqui a gente vive uma democracia, ela tá de marrom, eu tô de pink, vocês estão de terracota, sabe? O Marco tá de vinho, a Bia tá de branco, porque é uma democracia, a gente é livre para escolher a cor que a gente gosta. A gente não tá vivendo numa ditadura, mas a gente pega a nossa vida, a gente faz a nossa vida uma ditadura. Meu Deus. E não é isso que o Senhor quer pra gente. Sabe, o Senhor falou que é leve. Só que a gente, como eu falo desde o começo, a gente quer dificultar o que já é simples. Imagina, por exemplo, na minha loja, se eu só vendesse preto. Mas não, eu sei que lá vai entrar gente que gosta de preto, gente que gosta de azul marinho, de amarelo, de branco. Tem gente que vai entrar lá e fala assim, Léa, eu não gosto de estampa. Tem gente que vai entrar e fala, eu quero uma estampa de girassol. Porque as pessoas são diferentes e cada uma tem a sua beleza. Só que a gente tem essa mania de rotular a gente. Ah, não, fulano conseguiu, mas eu nunca vou conseguir. Por que não vai conseguir? Sim. E Provérbios 14 diz, né, Léa? 14:30. O contentamento dá saúde ao corpo. Então, se eu estou adoecida, seja nas minhas emoções, seja no meu corpo, porque talvez eu não estou encontrando esse contentamento. Sim. Me encontrando, sabendo qual é a minha verdadeira identidade em Cristo. Quem sou eu, qualidades, pontos a melhorar. Todos teremos. E a gente fica aqui tentando encaixar uma coisa numa forma que não é a nossa. E aí esse descontentamento, essa angústia, essa ansiedade, esse desconforto que entra ano, passa ano, entra ano, passa ano, nunca passa. Mas por quê? Será que eu estou tentando viver a vida de outro? E aí na segunda parte do versículo diz assim, a inveja é como câncer nos ossos, aqui nessa minha versão. Eu estou escrevendo um livro e eu tenho um capítulo específico para esse versículo. Porque a gente não percebe, mas quando a gente olha no Instagram e não fica feliz e não fica confortável vendo a vida do outro, isso é inveja. Prazer. Seja bem-vinda. Aguarde esse capítulo. Deus falou, Deus assim, me rasgou quando eu tava escrevendo sobre isso. Eu falei, Jesus Cristo. Se você tá vendo a vida do outro e você não está confortável, o outro tá na praia e eu não fico feliz porque eu não estou na praia, porque eu queria estar vivendo a vida do outro e não a que eu estou tendo aqui agora. E aí isso gera câncer para os ossos. O que isso significa? Doença. Certo? Que você começa a morrer. Não é verdade? Você, a pessoa que você é, quem Deus criou para você ser, você não está sendo, está morrendo. Está adoecido, está... Uma pessoa doente, onde ela está? Entende? Então, quanto mais eu não estou contente com a vida que eu tenho, e eu não encontro essa minha verdadeira identidade, cada dia mais eu me fecho, vou morrendo dentro de mim. É aquilo que você falou, né? O ser, o ter e o fazer. Não, primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Então. Primeiro é o ser, fazer, depois o ter. Sim. Nem por último, mas a gente vive um mundo de inversão de valores. Ah, não importa se hoje se eu já tenho um monte de coisa aí, ó, nossa, né? As pessoas estão achando, uau, porque você tem isso, tem aquilo. Eu tenho que ter para ser feliz. Exatamente. Eu não sou feliz. Olha esse aqui, eu vou trazer um contexto meio... Mas vocês vão entender. Dentro do processo de emagrecimento, eu trabalho muito assim, quando eu estou atendendo essa demanda. Poxa vida, você aumentou de peso, mudou o corpo, e aí você fica ali com aquelas roupas no guarda-roupa, você não muda. Você fica ali tentando usá-las, você acaba usando,
Mas você entra numa roupa que já ela tá apertada. Você vai se sentir bem ou vai se sentir mal? Sente mal. Você não fica bem, aí você abre aquele guarda-roupa cheio de roupas e você vai criando descontentamento. Não é? Porque você quer caber numa coisa que não cabe pra você. E aí você entra num processo de emagrecimento. O que acontece? Eu sempre falo assim, gente, eu acho que assim, a gente tem que ser criativo. Então, uma coisa assim que me deu uma vez um insight, eu falei, é isso que eu vou direcionar minhas pacientes, porque eu faço isso comigo. Teve um momento da minha vida que meu corpo mudou, normal. Gente, normal, o corpo de todo mundo muda. Nosso corpo carrega a nossa história. Então, ele muda, faz parte. E aí, assim, uma fase que eu tava zero dinheiro, zero grana. Mas mesmo assim, como sempre, fui ao shopping experimentar roupas. Vocês que acompanham, às vezes eu tô lá postando foto nos provador. Aí eu não podia comprar as roupas daquela estação, daquela moda. Só que eu comecei a experimentar. E aquelas roupas novas, que não era o que eu tinha no guarda-roupa, ficaram bem e eu me senti bem comigo mesma. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo. O que eu estava precisando? Primeiro, eu precisava me sentir bem comigo, para depois a mudança vir. Eu quero mudar primeiro para depois me sentir bem. Não é esse o caminho. Primeiro eu preciso me sentir bem, então vai lá, vamos comprar? Vamos trocar um pouco as roupas? Vamos comprar a roupa que te serve bem? Para você se olhar no espelho e se sentir bem com você e falar, nossa, eu tô bonita. Quando você se sentir bem com você, a mudança vai ficar mais leve. E você entender, né? Você estava falando isso, né? Que o corpo muda e muda, né? Principalmente nessa fase, né? Do climatério, né? Como muda? Você olha e você... As pessoas falam, nossa, Michelle, você é magra, isso, aquilo, outro. Mas meu corpo mudou. Uhum. Mudou muito. E na realidade, e muitas vezes a gente precisa entender que mudou. E não querer aquele corpo que você tinha antes. Mas olhar para o corpo que você tem hoje e ver o que você pode fazer para que você possa se sentir bem dentro desse corpo. É sobre isso, é sobre você olhar para você. Não é para você ficar olhando para aquilo que você já foi, mas é para aquilo que você é hoje. E dentro daquilo que você é, o que eu posso fazer? Nossa, eu preciso ficar bem comigo mesma. Então, assim, eu sei que aquelas roupas não me servem mais. Então, deixa eu ir lá provar. Opa, além de provar a roupa, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha alimentação? Eu posso fazer uma atividade física? O que eu vou fazer para mudar isso, O que eu vou fazer para mudar isso, né? Vocês falaram, né? Vou até exibir aqui, ó. Nossa, então assim... Tava difícil, então o que eu comecei a fazer? Fui pra academia, melhorei a alimentação, troquei as roupas, aquelas roupas já não... Daquele de 10, de 15 anos, não conversa com a Michelle hoje, de 47 anos. Então, mas para isso é difícil você ter esse olhar para você. Entende? Então você vai precisar, às vezes, de suporte para você ter esse olhar e para fazer alguns movimentos. Então, percebe que é você que vai ter que fazer alguns movimentos? É o que a Daphne tá falando. Olha, eu olhava pro guarda-roupa, zero grana. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e experimentar outras roupas. Então, quando eu tiver grana, eu já sei que eu vou comprar aquela roupa, porque eu já experimentei e eu já vi que fica legal. Não é que eu não tô bonita. É que eu tô vestindo a roupa que me valoriza. E aí entra a Erika Oliver, que sempre fala pra gente, né? Que é a maravilhosa consultora de imagem. Ela pega e fala assim, a roupa... Ela não tá ali para te esconder. A roupa tá ali para revelar a sua essência. Então, a sua vestimenta deve revelar a sua essência. E nós fomos lá na Leia e eu e a Kátia ficamos lendo as frases que está lá na loja. Falou... Aquelas frases já são terapêuticas. Para todo... Não é... São terapêuticas, porque você entra lá querendo, nossa, eu vi lá, você é única, você é amada. Opa! Então, por eu ser única, por ser amada, então eu não vou querer colocar a roupa que de repente a Daphne coloca. Eu vou colocar a roupa que vai me fazer com que eu me sinta amada. Comprar roupa pra que alguém me ame. Não, eu vou colocar roupa porque eu me amo. Porque essa roupa conversa com quem eu sou hoje. Então é sobre isso. E também tem a questão de quem tem o dinheiro, né? Às vezes não é nem a falta do dinheiro. Vou lá, eu compro várias roupas, mas ainda não tô contente. Por quê? Porque eu não tô contente comigo. Não é a ver com o que eu tô vestindo. Não tô vestida de mim mesma. Exatamente. Às vezes eu tenho até que nem você podia ir lá comprar todas que você gostou. Mas se você não estiver bem com você mesmo, você pode comprar a loja inteira que você vai continuar não estando bem. Dentro pra fora. Exatamente. É você entender o seu momento, entender o que tá acontecendo com você. Que nem a Mi trouxe. Eu entendi que nessa fase houve mudanças.
E eu preciso entender, eu preciso aceitar, eu preciso ver como que eu vou me comportar diferente, que nem, agora eu vou fazer uma academia. Buscar recursos e não ficar, e agora depois no climatério, na menopausa, agora eu tô assim, né? E ficar só reclamando e não sai do lugar. Sim. Por quê? Porque você não consegue voltar o seu olhar pra ter um movimento. Tá, eu tô nessa situação, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Né? Sempre a gente tá entendendo o nosso momento, o nosso corpo, a fase, o que tá acontecendo comigo, né? E respeitar isso. E assim a gente vai ter contentamento, porque não adianta, senão eu vou comprar a loja inteira e vou continuar descontente. Sabe, vocês ficaram falando aqui, eu bolei uma estratégia aqui. Vamos fazer isso. Às vezes você tem um monte de roupa pendurada no seu guarda-roupa e as roupas não servem em você. Cada vez que você entra, você fala, olha, um monte de roupa não serve. Tira um pouco da visão. Exato. Tira um pouco da visão, separa em caixas, separa em lugares. Aí fala assim, ó, essa aqui falta 2 dedos pra fechar em mim, essa vai ficar aqui. Essa aqui falta 4 dedos, essa já vai ficar aqui. E vai guardando. E aí se propõe a fazer uma mudança e aí você vai abrindo as caixas e fala assim, ó, tirei 50 peças, ó. Mas olha, agora eu emagreci, que nem a Daphne falou, essa calça não me servia, agora serviu. Vou tirar essa calça, vou pendurar, pronto, ó. Mais uma que me serve. Não é melhor a gente fazer isso do que a gente ficar toda hora olhando para aquilo e falando, isso não me serve, isso não me serve. Mas vai tentando usar o que serve mais, né? Organiza, fala, não, vou organizar, vou tirar. Isso não me serve? Vou tirar, vou guardar, mas eu sei que eu vou buscar ela de volta. Ou chegou a hora de doar também, né? Também. Mudou. Agora não é mais esse estilo, não é mais esse tempo. Você não vai mais caber nessas roupas. Então, é doar. Sabe a roupa, eu já ouvi falar que se você tá com uma roupa no guarda-roupa mais de 6 meses que você não usa ela, tem que dar. Já tá na hora de ela ir embora. Dá tchau, porque a gente também tem roupa que a gente tem aquele apego, né? Mas eu vou emagrecer. Outro dia tinha um conjunto maravilhoso que eu amava. De novo. E eu falava, não, esse aqui não vou dar. Eu vou ainda, eu vou perder meus quilinhos. E aí ele foi ficando. E mais de ano. Aí chegou um certo dia que eu falei, não, chega. Eu falei pra minha irmã, sabe aquele conjunto? Ela, meu Deus, eu quero! Eu falei, então, porque não adianta eu ficar aqui entulhando, porque às vezes a gente só vai entulhando. Entulhando. E a gente tem que abrir espaço pro novo chegar. E entulha na nossa alma. Isso entulha na nossa mente. Porque a gente absorve através da nossa visão. Né? O que eu tô consumindo através dos meus olhos também. Aí eu abro aquele guarda-roupa cheio de coisa que não me veste, e isso vai me dizer algo. Exatamente. O que isso está te dizendo? Por que eu tô retendo, né? Por que eu tô retendo isso? Exatamente. A gente tem que de vez em quando fazer algumas limpezas Não, também, né? Tem que organizar, trazer organização. Aí você fala assim, nossa, olha pro guarda-roupa, tá cheio de roupa, mas nada me serve, então tira. Reorganiza. Vai colocando as coisas que te servem pra você ir olhando. Por que isso acontece, Leia? A vida no automático. A gente falou isso em quase todos os episódios. Viver uma vida no automático nos leva a acumular muitas coisas. Emocionalmente falando, fisicamente falando. Aqui a gente tá falando de roupa. Então eu tenho que ter pausas no ano. Não é uma vez no ano. Pausas no ano para rever o que tá acumulado, o que tá parado na minha vida, o que precisa ser tirado, o que eu preciso trazer de volta. Entende? Isso é muito importante. Fazer uma limpa, né? Com essa experiência que eu tive, eu mudei minha visão, uma opinião em relação a isso. Eu concordo que a mudança começa de dentro para fora, mas também tem coisas que de fora para dentro ajudam essa mudança, esse processo. Igual, por exemplo, quando a gente tá para baixo. Aí que você capricha no look. Porque você olhar pro espelho, se você não tá bem, aí você não se arruma, você não põe a sua melhor roupa, não põe a sua melhor maquiagem. Você vai se olhar pro espelho, esse espelho vai te dizer algo. Agora, se você internamente não tá bem, mas mesmo assim você fala, não, mas eu vou escolher, vou me vestir bem. E você se olhar para esse espelho, tenho certeza que você vai começar a se sentir um pouco melhor com você mesma. Não é que vai mudar todo o conceito interno de você mesma, de si mesma, mas talvez para aquele dia você não vai ficar tão prostrada. Você tem que mudar a sua postura, não é sobre o que eu sinto, falamos isso várias vezes. Então, eu tô para baixo, Então, hoje eu vou caprichar no look, vou passar aquele batom que me dá um up. Não é verdade? Quando a gente não vai ter algum evento, alguma coisa super importante, não escolhemos a melhor roupa, porque isso não levanta a nossa moral. Isso não é tudo, gente. Isso é uma parte do processo. Mas é de se levar em consideração.
Então, às vezes, eu chego quando eu tenho essa demanda de orientar. Vamos colocar uma roupa que cabe no seu look? E aí a gente começa a mudança comportamental de alimentação, de hábitos, de crenças, de valores. E tirar a roupa do guarda-roupa é uma coisa que a gente faz, porque isso te diz algo. E o que isso está te dizendo? Se é culpa, se é crítica, se é você é incapaz, olha aí como você tá, olha o seu tamanho. Desculpa, isso não é nem um pouco motivador. Não. Nem um pouco motivador. Então temos que buscar motivação. Verdade. O fardo, Jesus fala, vamos trocar o nosso fardo pelo dele, que é leve. Gente, vamos trocar o que tá na nossa vida que nos deixa pesados emocionalmente. Pra vida ficar leve, aqui tem que ficar leve. Sim. Né? E esse processo vai indo. Por isso que é transformando. Transformando. Por isso que são mentes transformadas, né? 2026 segura, hein? Gente, mais de uma hora de novo nós falando. Então Foi? agora vamos fazer o seguinte. Deus. Cada uma fala um pouco, assim, do que faz, a sua expertise. Vamos apresentar o trabalho de vocês também para as pessoas. Tá? Pra gente poder finalizar esse 6º episódio aqui. Vamos conversar com você, Daphne? Vai lá, pode falar. Pode ser. Vou falar um pouquinho rapidamente, né? Já tava falando aqui de emagrecimento, porque durante um tempo eu trabalhei muito com emagrecimento, bariátrica, grupos de emagrecimento. Às vezes eu até tenho vontade de voltar com um grupo de emagrecimento, porque é muito legal. E por que eu parei com o tema de emagrecimento? Porque eu via que a causa não era essa. As pessoas vinham procurar terapia por conta do emagrecimento, mas não era de fato isso que estava adoecendo elas. O peso, na verdade, era consequência, às vezes, de um sofrimento emocional, uma rotina exaustiva. Então, assim, hoje, como psicóloga, né, estou formada aí desde 2013. Hoje também empresária. Tem uma empresa aqui em Suzano, que chama Clínica Reab. Tem eu e minha sócia, que é a fisioterapeuta, e a gente está com 4, eu e mais 3 profissionais, né, psicólogas, que estão ali dentro dos nossos mesmos princípios, trabalhando, atendendo, acolhendo presencialmente. Hoje eu tô atendendo bastante online também, mas ao longo dessa carreira atendendo bastante depressão, ansiedade, bastante transtornos emocionais de todo o sentido. Então, se você precisa de uma profissional, eu estou aqui. Eu não sou muito de ficar fazendo propaganda de mim, não, assim, ao vivo, eu não gosto muito, mas tem aí, graças a Deus, uma carreira que o Senhor tem nos dado, né, ao longo desses anos, e agora como empresária, que é uma coisa bem diferente, porque eu tenho outras profissionais. Então, se você procurar a gente lá no telefone da clínica, nós temos ali as outras profissionais para estar te atendendo no presencial, aqui em Suzano, todas sempre dentro do nosso mesmo princípio. Dentro desses valores que nós estamos carregando aqui, é o que eu procuro lá na clínica, sabe, Leia? Porque a gente sabe que faz toda a diferença. Então, assim, acho que ao longo desses anos eu fui aprendendo com o Senhor, com as especializações, né? Hoje também trabalhando com a clínica Divinamente, para quem conhece, né, do Dizascope, com uma honra, assim, da parte do Senhor. Acho que esse ano Deus me presenteou com isso, porque foi uma conexão do reino, assim, né? Nós estivemos nos congressos do ano passado, esse ano, e aí Deus abriu essa porta, mas eu não largo a clínica aqui em Suzano, porque realmente é uma bênção. Então é isso, eu sou psicóloga há 13 anos, acolhendo pessoas, cuidando de pessoas. A minha vida é a clínica, não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto também, dou palestras, rodas de conversa, empresas também, para quem precisar, né? Estamos aí com a agenda aberta para isso. Legal. E 2026 vem novos projetos. Fica de olho que a gente tem grupos para mulheres. Tem um grupo que chama Chamas Amigas. Mas é com a base bíblica, tem essa questão emocional, né? E a gente vem fazendo aí eventos voltados para vocês, mulheres que querem ter uma vida mais saudável, cuidar do seu emocional, precisa de um acolhimento e um tato mais profissional. E é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Leia, você vai deixar lá as redes sociais? Ô, Daphne, vamos fazer. Você fala, mas vamos fixar lá nos comentários do episódio as redes sociais de vocês. Eu tenho as redes sociais, eu tenho a minha, que é da minha equipe de psicologia, né? Que é @psicóloga_Daphne, e a minha pessoal, que é @DaphneSeco. E vai ser muito legal receber vocês, as dúvidas de vocês. E lá vocês podem conhecer um pouquinho mais do que a gente tá fazendo. Legal. Sim. E eu sou Kátia, psicanalista. Então, o que faz a função, né? Muitas vezes você chegou no momento da sua vida que você tá desencontrada de você, achando perdida na sua essência, na sua identidade. E eu venho
como ajudar você a olhar como foi isso construído na sua vida. Porque muitas vezes, como a gente já vem comentando em todos esses episódios, nós temos muitas coisas, mas nós nos perdemos de quem nós somos. Então, a psicanálise vai ajudar a você entender como isso foi construído em você, para que algumas coisas são necessárias ser desconstruídos e construídos a imagem que o Senhor tem para você, né? Então, eu faço esse trabalho de ajudar você a se reconectar com a sua verdadeira essência. Então, vamos junto. Você que se identifica com isso e acha que você está perdido de você mesmo, será um prazer poder te ajudar nessa caminhada, de você ter esse encontro e voltar a se conectar. E primeiro ser, para depois fazer e ter. Que isso trará leveza para sua caminhada, para sua jornada. Amém. De 2026 e para a vida. Porque é uma liberdade quando a gente se encontra em nós mesmos. Amém. Eu sou a Michele e eu trabalho na saúde emocional feminina e também com casais que estão vivenciando a transição hormonal. Então, eu fui chamada para isso, para ajudar essas mulheres que estão nessa fase do climatério, aquelas que ainda irão passar, aquelas que já estão passando, para terem de volta o seu bem-estar, que é a sua natureza. Então, se você se identifica, se você está se percebendo diferente, o meu objetivo é que você não seja indiferente a essa diferença. Então, a transição hormonal, ela é natural, ela faz parte da nossa jornada e todos nós, em algum momento, vamos vivenciar. Então, é importante você aprender para que você possa lidar com o bem-estar. Então, se você se identifica e está passando por esse período, porque a partir dos 30 anos os nossos hormônios já começam aí a declinar, então é importante quanto mais cedo você entender o que está acontecendo dentro de você, isso vai refletir na forma como você vai viver. Então, se você se identifica, o @ é Michele Correia Oficial. Então, lá eu trago sobre todas as informações sobre esse período, além de atender, que eu amo, que eu entendo que eu fui chamada para organizar seus pensamentos, acalmar seus sentimentos e transformar o seu comportamento. Eu também escrevo, eu tenho orgulho de falar sobre isso. Eu acabei de escrever um livro, Mais Pausa, Mais Vida para Você, que é justamente isso. Eu senti muita falta de acolhimento e direcionamento quando eu comecei a vivenciar essa transição hormonal. Então eu quis criar esse manual de acolhimento e direcionamento não só para as mulheres, mas também para casais. Então ali também tem contribuições de alguns profissionais que são muito importantes, porque quando acontece essa transição hormonal, não acontece só com a mulher, mas acontece também com a família. Sim, sim. Tá? Então, por isso que é importante nós olharmos para isso. Então, nesse livro traz muitas informações, são 23 capítulos para estar trazendo direcionamento e acolhimento para você nesse momento. Então, vai ser um prazer imenso. Se você conhece alguém, está passando por esse momento ou vai passar, pode estar me chamando para a gente estar conversando, que eu vou ter um imenso prazer em te acompanhar. Gente, olha que coisa fantástica. O Senhor deu essa direção de nós fazermos esse podcast sobre mentes transformadas. E eu acredito muito que o Senhor, Ele vai fazer com que isso aqui chegue nas mãos das pessoas certas, sabe? Às vezes aquela pessoa que vai acordar de manhã, de repente, você que está assistindo esse, acordou de manhã e falou assim, poxa, o que eu faço da minha vida? Então o Senhor foi e preparou, colocou isso no nosso coração, a gente veio aqui, a gente se dispôs, a gente fez com muito amor e com muito temor, porque fazer as coisas assim para o Senhor, a gente sabe que tem que fazer com muito respeito, muita reverência, pedindo a direção do Espírito Santo. A gente fala, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então muita gente vai passar por aqui assim, achando que a vida não tem mais saída, que não sabe mais o que fazer, que já tentou de tudo, e vai cair nesse podcast achando que caiu assim de bobeira, mas não. É o Espírito Santo direcionando. Então aqui quando a gente começou, com 3 profissionais que sabem, que lidam com pessoas e que entendem. Mas todo mundo aqui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. O Senhor, Ele nos deu Ele dá conhecimento, mas nós temos que usar esses conhecimentos através dos princípios que Ele nos deu. E todo momento a gente falou disso. Você pode mudar o método, você pode mudar algumas coisas, mas os princípios, eles não mudam, eles são eternos, eles não vão mudar.
E fazendo tudo, gente, do jeito certo, não tem como dar errado. Não tem como. Agora, se a gente quiser continuar fazendo do mesmo jeito, porque é fácil, porque já sabe fazer, porque já tem uma receita pronta, a gente vai colher as mesmas coisas. Então, mudar dói? Dói. Mudar traz desconforto? Traz. Mudar traz medo? Traz. Mas lá na frente, quando você vê tudo preparado, você fala, nossa, Deus, valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu mudei. Então, eu quero, agradecer vocês, né, por isso. E 6 episódios, né, nós já fizemos, foi uma bênção. Você viu como foi gostoso? Foi de verdade, o Espírito Santo que fez isso. Muito bom. E no dia 22 agora de dezembro, nós vamos fazer um podcast ao vivo com você. Você que passou, você que entrou no grupo, você que fez a sua roda, que fez o potinho da gratidão, você que traçou as suas metas, as apostilas que as meninas mandaram, você foi lá, você leu. E se você saiu daqui sabendo que primeiro vem você, o ser, O ser. Fazer. o fazer e depois depois o o ter. ter. O ter é consequência. Então, que o Senhor abençoe você e tamo junto, viu? Que Jesus entre na sua vida e, vem ser nossa amiga também, que a gente adora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo.